Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós começamos hoje pela manhã a falar a respeito das Escrituras. É nossa intenção também dar continuidade hoje à noite e no próximo culto também falarmos sobre a Palavra de Deus. Abre a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 1, nós vamos ler os versos de 1 a 4. Hebreus 1 a 4. As crianças, por favor, podem subir. Tia Cibele está chamando vocês. Cibele, a hora que formos celebrar a ceia, traga as crianças, por favor. Vamos lá, crianças. Deus abençoe vocês, os professores. O autor de Hebreus escreveu esta carta porque ele estava preocupado com a fé dos irmãos, que estava fraquejando. Eles estavam indecisos sobre continuar seguindo a Jesus ou voltar para o judaísmo. E a intenção dele é chamar a atenção para a superioridade de Cristo em relação a tudo que foi dito no Antigo Testamento. E o texto diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior aos deles. Nós percebemos que todas as coisas criadas, elas são criadas segundo um propósito. Existe uma razão de ser em cada coisa. Pense nos pássaros, suas aves conformadas ao propósito de voar. Nós não voamos porque não temos asas. Os peixes, as guelras, toda a sua estrutura e sistema apropriados para o tipo de vida que levam. Assim, cada coisa, a planta, as coisas mais simples, as mais sofisticadas, todas as coisas têm uma razão de ser, ou seja, um propósito, um motivo. E quando nós olhamos para as Escrituras, tudo que foi escrito, e nós devemos nos perguntar por que razão, para quê, qual foi o propósito do coração de Deus ao inspirar homens e mulheres no passado para que eles pudessem, movidos pelo Espírito Santo, escrever o que escreveram. Porque Deus levou pessoas a produzir esta obra literária. O que Deus tinha em mente? Qual a razão das Escrituras? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: toda a Escritura inspirada por Deus é útil, tem uma utilidade, não é inútil. E ele diz que as Escrituras são produzidas não por vontade humana, mas pelo Espírito de Deus, para que possa levar-nos a conhecer a Deus, a conhecer os desígnios de Deus, a conhecer o propósito de Deus para nossas vidas. E quando se indaga a respeito da razão das Escrituras, os estudiosos dizem que nós podemos pensar da seguinte maneira: 3 são os propósitos
que Deus tem em mente ao produzir as Escrituras, ao inspirar cada um dos seus mais de 40 autores, que no decorrer de mais de 1.700 anos, produziram os 66 livros que nós temos diante de nós. A primeira razão é para revelar Deus ao homem. As Escrituras foram produzidas para falar de Deus a nós. Quem é Deus? A segunda razão é para revelar o homem ao homem. Primeiro, revelar Deus ao homem, o homem aqui como sinônimo de humanidade. E em segundo lugar, para revelar o homem ao homem. E em terceiro e último lugar, para revelar ao homem o desígnio de Deus para ele. Qual é a vontade, qual é o plano, qual é o propósito de Deus para a humanidade. Então as Escrituras foram produzidas por 3 razões. Quando cada um dos que produziram esses escritos, quando cada um deles, movidos pelo Espírito Santo, escreveram o que escreveram, narraram o que narraram, tanto as produções do Antigo Testamento como do Novo Testamento, eles tinham como objetivo, sendo guiados pelo Espírito Santo, revelar Deus ao homem, revelar o homem ao homem, revelar ao homem o plano de Deus para ele. E nós olharemos cada uma dessas 3 afirmações. Olhemos a primeira. As Escrituras têm como propósito revelar Deus ao homem. O salmista escreve um salmo impressionante, o Salmo 19. E ele fala da revelação de Deus. E ele fala de 2 tipos de revelação. Os primeiros versículos nos falam sobre a revelação natural de Deus, aquela que pode ser vista na natureza. Por isso ele diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite a outra noite. Não há som, não há palavra, mas nós podemos ler nos códigos da natureza a existência, a excelência, a sublimidade do Criador. E quando escreve aos Romanos, no 1º capítulo, Paulo falando que os pagãos são indesculpáveis diante de Deus, ele diz assim: porque o que de Deus se pode conhecer claramente se foi manifesto entre eles pelas coisas criadas. Assim, todos que têm conhecimento da natureza podem, na natureza, conhecer o próprio Deus, coisas a respeito de Deus, do caráter de Deus e assim por diante. Mas essa revelação natural de Deus, ela tem um poder de demonstrar o que Deus é e o que Deus quer, todavia não tem um poder para transformar o coração dos homens. Razão pela qual Deus inspirou os profetas, para que eles escrevessem palavras que nos falassem sobre o caráter de Deus. E por isso retornamos ao Salmo 19, depois de falar da grandeza de Deus estampada na criação, o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E ele diz: é por meio deles que o servo do Senhor orienta seus caminhos. Observem que ele percebe que a revelação natural de Deus é capaz de falar-nos coisas a respeito de Deus, mas é a revelação escrita, essa colocada em frases, em parágrafos, em textos compreensíveis, que nós podemos articular e compreender,
são essas que realmente nos levam a uma compreensão do propósito de Deus, do caráter de Deus, daquilo que Deus pensa a respeito de nós. É por isso que Deus inspirou homens para produzirem as Escrituras. Quando nós lemos as Escrituras, precisamos lê-la não na intenção de satisfazer curiosidade, não na intenção de nos tornarmos conhecedores de doutrinas, de regras, de procedimentos, para ostentar, para dizer eu conheço a Bíblia de capa a capa. Isso não importa. A pergunta é se você consegue viver a Bíblia de capa a capa. E aí eu quero ver se realmente você conhece. Porque conhecer a letra é fácil, praticar aquilo que está escrito, somente o Espírito Santo é capaz de nos dar esta graça de viver a esta altura. Quando então nós lemos as Escrituras, nós descobrimos que ela nos fala de Deus. Mas como nos fala de Deus? Ela nos fala de Deus de uma maneira direta. Por exemplo, o Salmo 1 diz: o Senhor é o meu pastor. O Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. O Salmo 91 diz: aquele que se refugia no abrigo do Todo-Poderoso descansará à sombra desse Deus. Fala do caráter de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, do poder de Deus. O Salmo 90 disse: o Senhor é desde a eternidade, antes que os montes nascessem ou se formasse a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Fala do caráter santo de Deus, quando Isaías vê o Senhor e os serafins gritam uns para com os outros: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia nos fala de Deus de maneira direta, objetiva, clara, específica, quem Deus é. Mas ela também nos fala de maneira indireta. Quando, por exemplo, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu tenho feito uma aliança com você, mas eu preciso te mostrar algo. E Deus leva Abraão a um lugar e mostra Sodoma e Gomorra e diz para ele: o pecado desse povo subiu até mim. E eu vim aqui para ver se realmente é verdade. Aí Abraão intercede e diz: Deus, perdoa, Deus poupa essa cidade, não a destrua. E a intercessão de Abraão não foi suficiente, a cidade foi destruída. Naquele evento, de maneira indireta, nós compreendemos coisas a respeito do caráter de Deus. Nós descobrimos, por exemplo, que o que incomoda Deus não é necessariamente a presença da injustiça. O que mais incomoda Deus é a ausência da justiça. E aí nós começamos a compreender um pouco mais o caráter de Deus a partir das experiências humanas. Nós lemos, por exemplo, que Gideão estava escondido numa caverna, batendo o trigo ali no lugar onde deveria espremer a uva, porque ele estava com medo dos midianitas que estavam saqueando. E aí o anjo do Senhor aparece e diz assim: homem corajoso, o Senhor é contigo. E aí Gideão olha para ele e fala: que isso? Eu sou um covarde. Naquele incidente nós vemos que às vezes a nossa visão a respeito de nós está desalinhada com a visão que Deus tem a nosso respeito. Pois Deus estava vendo em Gideão o que Gideão não estava vendo nele. E assim nós aprendemos sobre o caráter de Deus. Nós aprendemos com Daniel, que é lançado na cova dos leões, e Deus está lá preservando. Nós aprendemos com os amigos de Daniel, que lançados na fornalha são protegidos por Deus. Nós aprendemos diretamente e indiretamente nas Escrituras quem é Deus. E assim o propósito das Escrituras é mostrar a nós, revelar a nós
quem Deus é. E quando nós conseguimos ler as Escrituras, e ao lê-la, perceber que ela nos fala de Deus, e compreender aquilo que ela nos fala de Deus, nós estamos lendo as Escrituras de maneira correta. Nós não estamos lendo-a como um livro qualquer, como uma fonte de conhecimento a respeito dos acontecimentos do passado. Mas nós estamos lendo e encontrando nela o autor, encontrando nela aquele que a inspirou. Porque o propósito de Deus ao inspirar homens de Deus é revelar aos homens quem é Deus. E quando ela cumpre esse propósito, nós entendemos que estamos lendo-a de maneira correta. Em segundo lugar, as Escrituras foram produzidas para revelar o homem ao homem. Salmo capítulo 8, o salmista diz assim: quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste. Eu me pergunto, que é o homem? Sim, que é o homem para que o visites? Porque te importas conosco, porque somos preciosos aos teus olhos. São indagações que o salmista faz no Salmo 8. E ele mesmo responde: tu os fizeste menor que os anjos, mas de glória e honra os coroaste, e deste domínio sobre todas as obras de suas mãos. Ele identifica que o que há de bom no homem é aquilo que Deus colocou em seu coração. Que Deus nos vê com bons olhos. Você pode até se ver com maus olhos. Deus nunca te vê com maus olhos, porque Ele te criou à imagem e semelhança dEle. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Seu corpo foi formado do pó da terra. Por isso é mortal. Por isso nos alimentamos, por isso bebemos água. Por isso, como os animais, não somos diferentes no metabolismo. Mas Gênesis 2:7 diz também que depois de ter feito o homem do pó da terra, Deus soprou em suas narinas um espírito de vida. E assim o homem se tornou alma vivente. Em Gênesis 1:26 diz que Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, e os fez à sua imagem e semelhança. Uma das perguntas que os filósofos fizeram foi a respeito da natureza do homem. Afinal, o que é o homem? E um dia, Platão disse: o homem é como uma galinha sem pena, um bípede despenado. E aí havia um homem muito engraçado, que era aluno de Platão. Ele foi lá e catou uma galinha, arrancou a pena, jogou no meio da academia e diz: eis o homem de Platão. E todos riram e a aula não conseguiu ser dada naquele dia. Esse era o conceito inicialmente platônico a respeito do homem. Aristóteles era um pouco mais otimista. Aristóteles disse: o homem é um ser que deseja e pensa. Nessa ordem, viu? Primeiro ele deseja, depois ele pensa. Já percebeu isso? Você olha aquele bolo de chocolate, mas você já comeu o suficiente para aquele dia. Mas você já desejou o bolo de chocolate antes de pensar se você deveria ou não comer o bolo de chocolate. Mas aí então você vai ter que decidir se você vai comer ou não comer. Mas antes de pensar sobre comer ou não comer, você já desejou comer. E o homem é um ser racional, um animal racional. Agora a Bíblia diz mais do que isso. Não somente é um animal, evidentemente, pelo seu corpo, mas também o ser humano é um ser que pensa. Mas pensa porque foi criado à imagem e semelhança de Deus.
E a Bíblia diz, o ser humano é um ser que anela por Deus, que deseja Deus, que tem saudade de Deus. É por isso que o Eclesiastes diz que o Senhor colocou no homem a eternidade. Em seu coração colocou a eternidade. O homem tem saudade de Deus. Quando o homem foi criado, ele foi produzido por Deus à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus terminou a criação, fez o homem, fez a mulher, ele faz uma conclusão interessante em Gênesis 1:31. Ele olha para todas as coisas criadas e diz: muito bom, excelente, perfeito, irretocável. Dizem que aquele artista que fez Davi, foi Michelangelo, né? Depois de terminado a escultura, ele voltou-se para a escultura e disse: fala! Porque ele falou, só falta falar. Está perfeito. Aí Deus não precisou dizer fala. Com certeza o Adão já estava falando e a Eva também, né? Depois que Deus os criou, eles estavam irretocáveis. E por isso que Deus descansou no 7º dia. Não tinha mais nada para fazer. Tudo estava tão perfeito. Mas Gênesis 3 diz que o homem seduzido pela serpente, o homem e a mulher, pecaram contra Deus. E Paulo diz em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, dizendo que a justiça de Deus, ela se manifesta pela fé, porque todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Aquela glória original que cobria o primeiro casal, em função do pecado, os deixou. E eles foram maculados pelo pecado. Agostinho diz, aquele amor original que pendia o coração para Deus, a caritas, se perdeu. E o homem passou a ser regido por um outro poder chamado cupidas, desejo, concupiscência, inclinação para o pecado. E assim então, todos nós quando nascemos neste mundo, filhos de Adão, debaixo da mesma condenação. E às vezes eu conversava com seminaristas, eles diziam assim, mas pastor, se eu tivesse no lugar do Adão, eu não faria o mesmo. Eu falei, faria pior. Eu tenho certeza que faria pior. Está falando mal da Eva, mas eu tenho certeza que você iria se interessar pela conversa da serpente. Porque todas as vezes que nós ouvimos Satanás, toda vez que nós deixamos o nosso desejo passar por cima da lei do Senhor, toda vez que nós nos preferimos em detrimento a Deus, nós imitamos o pecado de Adão, nós reforçamos o fato de que somos filhos de Adão. E que é o homem? O homem é esse pecador. O homem é esse desejoso de comunhão com Deus, porém impossibilitado pelo pecado. Mas a semente da imagem de Deus ainda permanece nos corações. E precisa que o Espírito Santo faça essa semente germinar. Porque o homem está separado de Deus, mas pela graça de Deus pode ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Enquanto Deus dá ao homem vida neste mundo, ainda é possível haver reconciliação com Deus. Ainda é possível que esta alma seja religada ao Criador. É isso que a Bíblia diz a respeito de nós. A Bíblia diz que o homem, ele criado à imagem de Deus, caiu em pecado e está separado de Deus, e não será reconectado a Deus, a menos que o seja através de Jesus Cristo. Em terceiro lugar,
As Escrituras foram produzidas para revelar ao homem o plano de Deus para ele. As pessoas podem se perguntar: por que Deus nos criou? Por que estamos aqui? Afinal, o que estamos fazendo neste lugar? Essa pergunta também foi uma pergunta filosófica. Qual é a razão da existência do homem? Platão disse que uma vida não estudada, não compreendida, não investigada, não valia a pena ser vivida. E Aristóteles disse que a vida, se não for uma boa vida, não merece ser vivida. A boa vida é o objetivo da vida. Outros disseram a boa vida é a vida de prazeres, outros de riqueza, outros de honra, outros em diversos outros aspectos da vida. Mas a Bíblia diz que o propósito de Deus é que nós sejamos para o louvor da sua glória. Que a glória de Deus é a razão primeira e última de todas as obras de suas mãos. Que Deus fez os céus, a terra, o mundo, você, eu, todos nós, para o louvor da sua glória. Ele nos fez para que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele nos fez para que Ele pudesse viver entre nós. E que nós pudéssemos desfrutar a vida que Ele tem. Mas por causa do pecado, nós somos separados de Deus. Isaías 59 diz: os olhos do Senhor não estão fechados, seus ouvidos não estão agravados, suas mãos não estão encurtadas, para que não possa atender-nos. Mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouça. Então, para remover o pecado, Jesus enviou o seu Cordeiro. Aquele profetizado por Abraão lá em Gênesis 22. Porque quando ele estava caminhando com Isaac para o local do sacrifício, Isaac falou: pai, eu vejo aqui a lenha, eu vejo o fogo, eu vejo o cutelo, eu sei que lá em cima tem umas pedras, mas cadê o animal? E aí então Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. E Jesus é o cordeiro que Deus proveu para si, para que ele seja oferecido em nosso lugar, para remover os nossos pecados, para restaurar nossa comunhão com Deus, para reconciliar-nos com Deus. Dos primeiros versículos que eu aprendi de cor, Romanos 5:1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. O plano de Deus é trazer a humanidade de volta para Ele. É comprar os que estavam escravizados pelo pecado, para que se tornem filhos de Deus, para que se tornem família de Deus. O propósito de Deus é restaurar em nós a imagem perdida. Aquela que Adão perdeu no paraíso, nos é devolvida quando nós somos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Quando a partir da nossa reconciliação, Deus nos fez agradáveis a si em Cristo Jesus. Porque Ele fez todas essas coisas para o louvor da sua glória. As Escrituras assim então revela Deus a nós, revela-nos a nós mesmos, mostra para nós quem nós somos. E por fim ela diz o que Deus espera de nós. Deus espera que nos arrependamos. Paulo estava no Areópago,
era o lugar que os gregos discutiam as filosofias, os pensamentos. Ali estavam duas linhas de pensamentos estoicos, que diziam que a dor é a grande mestra da humanidade. E ali estavam os epicureus, que diziam o prazer é o grande mestre da humanidade. E eles estavam discutindo entre eles, e Paulo chegou e disse para eles assim: eu vejo que vocês são excessivamente religiosos. Porque eu andei e vi as estátuas, e tinha mais estátua que gente em Atenas. E Paulo disse assim: olha, eu vi uma estátua consagrada ao Deus desconhecido, pois o Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu estou anunciando a vocês. E aí eles se interessaram. Paulo fisgou a atenção deles. E aí Paulo disse: olha, Deus não está longe de nós. Somos nós que estamos longe de Deus, porque nele vivemos e nele nos movemos, como disse um dos seus poetas. Mas os homens não encontraram Deus, buscando eles mesmos Deus, porque tateavam como se fossem cegos ao meio-dia. E aí Paulo disse: mas Deus agora não leva em consideração os tempos de ignorância. Pelo contrário, Ele ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Sabe, queridos, às vezes as pessoas querem ouvir a mensagem de Deus e gostam daquela parte que diz que Deus nos ama, mas não gostam de ouvir aquela parte que Deus nos ama, mas não concorda conosco. Porque amar não é a mesma coisa que concordar. Deus ama você, apesar de discordar de você. Porque se Ele concordar com você, e você estiver errado, Ele não está amando você. O filho pródigo chega para o pai, pede a herança e vai para a terra distante. O pai dá a herança, o pai espera, mas o pai não concorda com a vida que o filho pródigo leva na terra distante. E espera que um dia o filho se arrependa. E o filho se arrepende e volta para o pai. E uma vez arrependido, o pai o recebe. Deus ama você, do jeito que você está, do jeito que você é. Mas Ele te ama tanto, tanto que Ele não quer que você continue sendo quem você é. Ele quer que você seja conformado à imagem do Filho dele. Ele quer que o pecado que se estabeleceu em seu coração seja eliminado do seu coração, que os vícios sejam vencidos. Para isso Ele enviou o Espírito Santo, que nos santifica. Para isso Ele enviou o Espírito Santo, que aperfeiçoa-nos, como disse Paulo, segundo aos Coríntios 3,18, de glória em glória, segundo a imagem de Cristo Jesus. Pois o propósito de Deus, Paulo diz em Romanos capítulo 8, 28 e 29, é que nós sejamos conformados à imagem de seu Filho Jesus Cristo. O desejo de Deus é que a imagem do Filho esteja em nós. Jonathan Edwards disse: nada glorifica mais a Deus do que a imagem de Deus estampada na face dos seres racionais. A águia em seu voo maravilhoso glorifica a Deus. Sim, glorifica a Deus. O tigre em sua beleza, em seus movimentos majestosos, glorifica a Deus. A natureza exuberante, aquela cachoeira maravilhosa, as grandes geleiras, os montes glorificam a Deus. Mas quando a santidade de Deus se vê no coração de um homem, isso glorifica a Deus muito mais. Os anjos glorificam a Deus, porque a face deles manifesta a glória de Deus. Ali está a santidade. E quando a santidade de Deus se estabelece num ser racional, Deus é extremamente glorificado. É a nossa santidade que glorifica a Deus.
não é a beleza externa, não são os nossos cânticos, não é o nosso conhecimento das Escrituras. É a vida de Cristo em nós. É o caráter de Cristo sendo moldado em nós. Isto glorifica a Deus. Mais do que qualquer coisa. Mais do que os astros nos céus. Mais do que a sinfônica de seja lá quem for. Mais de Aleluia de Handel. Mais de qualquer outra composição, música maravilhosa que se possa cantar em louvor a Deus. A imagem de Deus estampada nos filhos de Deus glorifica a Deus de maneira plena. Assim então, quando a vontade de Deus se realiza em nós, Deus é glorificado. Aí voltamos para o nosso texto para finalizar. Eu vou beber a água, senão os diáconos não vão colocar mais água para mim. Se as Escrituras foram produzidas para falar-nos de Deus, o texto diz: Deus nos falou pelo Filho. E o verso 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Aquilo que as Escrituras fazem, não faz plenamente, porque a única pessoa capaz de revelar plenamente quem Deus é Jesus. E a Bíblia nos revela quem Deus é quando também nos fala de Jesus, pois o Filho é o caráter do Pai. A palavra grega usada aqui para a expressão exata de seu ser é a palavra caráter. O Filho tem o mesmo caráter do Pai. Ele é o que o Pai é. Antônio, por favor, pode chamar as crianças, tá? Antônio, por favor, pode chamar as crianças. O Filho revela o Pai. O Filho também revela o homem. No julgamento, Pilatos chama Jesus. E diante da plateia, ele aponta para Jesus, chicoteado, surrado, e diz: eis o homem. Sem saber, ele estava profetizando, falando das maiores verdades das Escrituras. Pois se você quer saber quem é o homem, Jesus é o homem. Todos nós somos imagens imperfeitas de homem. Jesus é o homem. Porque hombridade é semelhança a Cristo. Essa será uma das coisas que eu vou dizer no acampamento de homens, dia 24 e 25. Porque se você é homem, você é conformado a Cristo. E quando você não se parece com Cristo, você não é homem como você imagina que você é. Porque Jesus é o homem. Ele revela a nós quem é o homem e quem o homem deve se tornar. Por fim, Jesus é a encarnação do plano de Deus. Jesus é tudo o que Deus quer que você seja. Porque quando ele foi batizado, ele saía do Jordão. O Pai disse para ele assim: tu és meu filho amado, e eu tenho muito prazer em você. E o desejo de Deus é poder falar isso de cada um de nós. Você é o meu filho amado, eu tenho imenso prazer em você. Deus tinha prazer em Jesus e sempre teve prazer em Jesus, porque o prazer de Jesus foi agradar o coração do Pai. Quando o salmista diz: minha alma anseia por ti, ó Deus, ele está falando em nome daquele que verdadeiramente anseia por Deus, Jesus. Quando a Bíblia fala da perfeição do caráter de Deus, a Bíblia está falando de Jesus. O autor diz: ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser.
E é por meio dele que temos sido reconciliados. É por meio dele que nós recebemos a salvação, o perdão, a redenção dos nossos pecados. E é por meio de Jesus que Deus realizará todo o seu plano. Como Paulo disse, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando a história se findar, o Apocalipse diz que as multidões serão reunidas diante do trono. E elas dirão: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória, o poder e a majestade para sempre. Porque com seu sangue, ele comprou para Deus homens de todo o povo, língua, tribo e nação, e os constituiu reis e sacerdotes. E eles reinarão com Deus para sempre. E ao fechar o Apocalipse, ele diz assim: eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, que veio tabernacular, morar conosco. E o propósito dele ao fazer isso era para que nós pudéssemos morar eternamente com Deus.